Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de ciências. Na aula anterior, vocês viram sobre a mudança do estado físico da água. Então, vamos para a correção desta aula, das páginas 112 a 119. Na página 112, nós realizamos a leitura da tirinha da Turma da Mônica. E lá na número 3, porque a número 1 e a 2, a professora já conversou com vocês. Por fim, nos últimos quadrinhos, ocorre mais uma transformação. Explique o que aconteceu. Então, podemos observar aí na história em quadrinhos, que com o tempo, o calor fez a água líquida evaporar. Então, vamos para a próxima página, crianças. Página 116, o para praticar. A número 1, vocês realizaram a leitura do texto O Sol e a Neve. E vocês tinham que responder as questões. Letra A. A personagem principal dessa história é uma floquinha de neve, isto é, um pequeno floco que vivia no alto da montanha. Qual é o estado físico desse pequeno floco de neve? Quem respondeu que é o estado sólido, acertou. Na letra B, na última parte da história, essa personagem se apresenta em outro estado físico. Qual é? Quem respondeu que é o estado líquido, também acertou. Letra C. O que provocou essa mudança? Então, o que provocou essa mudança da floquinha do estado sólido para o estado líquido foi o calor do sol. E letra D. Como é chamada essa mudança do estado físico da água? Então, essa mudança do estado sólido para o líquido é chamada de fusão. Vamos para a próxima página, a número 2. Vocês tinham que completar o quadro abaixo com as informações corretas sobre as mudanças de estado físico da água. Então, acompanhe a correção. A primeira a professora realizou junto com vocês, vamos na segunda linha. Estado inicial, temperatura, estado final e nome da mudança. Então, o estado inicial é estado líquido, que aumenta a temperatura. Depois, o estado final vira vapor, que é o estado de vapor. E o nome dessa mudança é vaporização. Na terceira linha, o estado de vapor diminui a temperatura, passa para o estado final de estado líquido, que o nome dessa mudança se chama condensação. E por último, o estado líquido diminui, passando para o estado final do estado sólido, que o nome dessa mudança é solidificação. Quem acertou faz o certinho, quem errou realiza a correção. Vamos testar. Podemos dizer que o ciclo da água é fundamental para a manutenção da vida em nosso planeta. Por quê? Quem assinalou a letra C? Porque ele é responsável pela manutenção dos níveis de rios, lagos, mares e oceanos. Acertou. Crianças, vamos para a página 118. Então, vocês tinham que fazer esse experimento, Então, vamos lá. Depois que fez o experimento, número 5, numere os seguintes processos de mudança do estado físico da água na ordem que aconteceram na experiência. Então, primeiro foi a solidificação, depois ocorreu a fusão e, por último, a vaporização. Número 6, em qual das mudanças a água se torna invisível? Então, a água ela se torna invisível durante na vaporização. E letra 7. Por que os cubos de gelo se derretem quando colocados sobre a cartolina? Então, por quê? Porque eles foram tirados do congelador e colocados na temperatura ambiente, que é mais quente. E a número 8, a professora estará vendo na live. Então, crianças, são essa a correção de hoje. Então, nós estamos encerrando o módulo 12 de Ciências e vamos iniciar o módulo 13. Acompanhe com a professora. Então, crianças, a atividade que nós vamos realizar hoje do módulo 13 de Ciências são das páginas 120 a 128 e o tema da nossa aula de hoje é o tratamento e distribuição de água. Então, vamos lá. Observem a imagem de abertura do módulo 13. Então, o que podemos observar aí, crianças? Nós podemos observar na foto que tem uma pessoa que está retirando
a água de reservatórios subterrâneos, não é mesmo? Lembra lá, crianças, o ciclo da água, né? Visto no módulo anterior? Como você obtém água em sua casa? Isso ocorre de modo parecido com o da imagem? Então, crianças, observando a forma que essas pessoas estão retirando a água, é igual à forma que temos em casa? Não, né, criança? Embora ainda exista o consumo de água de poços ou de nascentes em áreas urbanizadas, predomina o abastecimento por meio de água encanada, que é o que acontece conosco, não é mesmo? A água que chega em nossa casa é uma água encanada. Você acha que a água retirada de poços ou nascentes pode ser ingerida do jeito que se encontra na natureza e por quê? Então, crianças, a água de poços, de nascente, o ideal é que ela seja tratada, né? Para que ela possa ser consumida com segurança. Então, isso significa que deve passar por processos de tratamento que vão garantir que ela esteja adequada para o consumo humano, como fervê-la, filtrá-la ou adicionar produtos à água, como o cloro. Bom, então vamos lá para começar. Na página 121, observe a imagem e depois responda as questões. Então, nessa imagem, nós podemos observar que tem um técnico recolhendo uma amostra de água para análise. Então, crianças, nessa imagem da página 121, o técnico está recolhendo uma amostra de água de um rio para analisar. Em sua opinião, por que a água precisa ser analisada? Então, a professora vai realizar junto com vocês essa página 121. Então, vamos lá, acompanhe aqui na lousa com a professora. Então, a água, ela precisa ser analisada porque ela pode conter substâncias tóxicas, prejudiciais à saúde humana e de outros seres vivos. Então, por isso que é importante analisar a água, ver como ela está. Número 2. Você beberia a água de onde está sendo recolhida a amostra pelo técnico e por quê? Não, né, crianças? Pois a água, ela pode estar poluída, ela pode estar contaminada. A número 3. Quais são os cuidados que devemos ter antes de ingerir a água? Então, a professora já explicou para vocês que antes do consumo, a água ela precisa ser tratada, fervida ou filtrada. Tá bom, crianças? Vamos para a página 122. Na página 122, nós vamos ver sobre a água de nossa casa. Acompanhe a leitura com a professora. Você sabe de onde vem a água que utilizamos em nosso dia a dia? Será que é assim em todos os locais? A água que consumimos diariamente, em geral, é obtida de uma fonte natural, como os rios, lagos e aquíferos, que são reservas subterrâneas. Há muito tempo, essa era a forma mais comum de se obter a água. Por isso, o ser humano viveu em locais com fácil acesso a fontes naturais de água. Porém, com o aumento da população e a ocupação das outras áreas, técnicas de exploração e distribuição da água foram desenvolvidas. Um exemplo dessas técnicas é a construção de poços, que foram criados com o intuito de acessar a água dos aquíferos. Além dos poços, ao longo do tempo, os seres humanos aprenderam a construir outras obras e ferramentas, como represas, que são construções feitas para armazenar a água dos rios, canais, reservatórios e entre outros, que permitem recolher, armazenar ou levar a água de um lugar a outro. Veja as imagens abaixo. Na primeira, nós temos a vista da Lagoa do Boqueirão,
e Arcos da Carioca. Então, nesta tela, mostra, né, que o carioca ele levava água do rio para o centro da cidade. Estão vendo as mulheres, né, aí na beira do rio. Na segunda imagem, atualmente o Largo da Lapa e os Arcos são uma atração turística da cidade do Rio de Janeiro. Então, esse local que antes era utilizado para pegar a água, hoje virou um ponto turístico. Bom, crianças? Então, crianças, podemos observar que há muito tempo a água era obtida diretamente de fontes naturais, como os rios e lagos, e que ao longo dos anos o desenvolvimento tecnológico permitiu aprimorar as técnicas de exploração e distribuição da água. Na página 123, nós vamos ver sobre o saneamento básico, né? Então, com o passar do tempo, os seres humanos também aprenderam que a água podia transmitir doenças e desenvolveram formas de tratá-la e torná-la potável. O abastecimento de água potável costuma ser o primeiro passo para o saneamento de uma cidade. Então, o saneamento ele pode ser definido como um conjunto de medidas que tem como a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde de modo a garantir melhor qualidade de vida para a população. Além do fornecimento de água tratada, o saneamento básico inclui outros serviços, como a coleta e o tratamento do esgoto, a limpeza das ruas e das calçadas e o recolhimento do lixo. Atualmente, para um país ser considerado desenvolvido, é essencial que toda a sua população tenha acesso ao saneamento básico. No Brasil, o saneamento básico é um direito de todo cidadão, porém, em muitos locais do país, essa ainda não é a realidade de muitos. Quando não há na cidade ou no bairro uma estação de tratamento de esgoto, por exemplo, a água suja que sai das residências é despejada diretamente em córregos e em rios. Então, crianças, podemos observar que com o tempo o humano também aprendeu que a água podia transmitir doenças e com isso foi preciso desenvolver formas de torná-la potável e garantir o acesso da população à água tratada. A maior parte do mundo, antes de chegar às casas, a água é tratada para que se torne potável e não prejudique a saúde. Formas de impurezas e os micro-organismos causadores de doenças podem ser removidos, evitando doenças ou outros problemas de saúde. Então, crianças, o conceito, saneamento básico é a importância desse serviço. Então, é um direito que todo cidadão brasileiro e que cabe às autoridades governamentais garantir esse direito. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, quase todos os municípios brasileiros têm serviço de abastecimento de água, mas ainda há muitas pessoas no país que não têm acesso à água potável. Então, crianças, observem aí as imagens. Na primeira imagem, nós temos o que? O abastecimento de água potável, que é feito por meio da instalação da tubulação apropriada. Já na segunda imagem, nós temos o esgoto a céu aberto. Quando não há coleta de esgoto, a água se acumula nas vias e pode se misturar com lixo, expondo as pessoas à doença. Então é isso que a professora falou. O que acontece, com essas águas que usamos diariamente? Ela não vai lá para o encanamento, Ela não faz a parte do tratamento de esgoto. Ela fica parada nas ruas, nas vias, levando as pessoas, ficando exposta e podendo levar as pessoas, a nós seres humanos, problemas de saúde. Em nosso país, todos os anos, há muitos casos de internação por diarreia e grande parte desses casos é devido a um sistema de saneamento básico precário.
Então, por isso, crianças, a importância do tratamento de esgoto para a saúde das pessoas e para o menor impacto ambiental. Na página 124, nós vamos ver sobre o tratamento de água. Então, como vimos, parte do saneamento básico envolve o fornecimento de água potável para a população. Isso inclui a coleta, o tratamento e a distribuição de água. Na maioria dos centros urbanos, a água usada nas residências vem de represas construídas nos mananciais, que são fontes naturais de onde se retira a água para o abastecimento da região. Dessas represas, a água é encaminhada para as estações de tratamento, onde ela passará por vários processos com a finalidade de retirar as impurezas e torná-la potável. Só então a água será distribuída para as residências por meio de um sistema de encanamento. Veja nesta página e na seguinte um esquema simplificado que mostra as etapas do tratamento da água em uma ETA, né, que está abreviado, que é a Estação de Tratamento de Água. Então, olhem lá. Então, a água, né, do manancial represado, então começa lá. O processo de tratamento se inicia com a passagem da água proveniente da represa por grades que retêm os resíduos maiores, como madeiras, pedras e folha. Então, tem a grade aí. Depois, no segundo processo, a água ela é drenada por uma bomba, através de canos que a conduzem até um tanque, onde recebem produtos químicos que se grudam a certas impurezas e formam flocos. A formação desses flocos facilita a remoção de sujeira. Essa etapa é chamada de floculação. Então, na segunda etapa, é onde é jogado produtos químicos e que ocorre a floculação. Na terceira etapa, a água passa lentamente por tanques, onde ocorrerá a etapa de tratamento. Nessa etapa, as partículas de maior peso se depositam no fundo do tanque, de modo que os resíduos possam ser retirados. Esse processo é conhecido como decantação. Então, aí na terceira parte, os resíduos maiores ficam, né, para que depois eles possam ser retirados. Então, aí ocorre no tanque de decantação. Na quarta etapa, a água ela passa por filtros de areia e cascalho, que retém partículas menores de sujeira que ainda existam nela. Essa etapa é chamada de filtração. Então, aí nós temos o filtro de areia e o cascalho, que é a água filtrada. Na quinta etapa, algumas substâncias são adicionadas à água, como o cloro e o flúor. A adição de cloro visa matar micro-organismos e contribui para evitar cáries dentárias na população. Então, nós temos aí o depósito de cloro. E na sexta etapa, a água tratada ela é bombeada para caixas em locais altos da cidade e depois ocorre a distribuição para a população. Então, crianças, após ser tratada e antes de chegar aos locais onde será consumida, a água ela fica armazenada em reservatórios que se comunicam através de canos com as caixas localizadas em locais altos da cidade para ser distribuída. Porém, não se deve ingerir a água que chega diretamente da torneira. Antes de consumi-la, é importante utilizar filtros e purificadores para evitar riscos à nossa saúde. Então, crianças, você viu como é cuidadoso o tratamento de água? A água é um bem precioso e, por isso, não devemos desperdiçá-la. Então, crianças, nós já conversamos várias vezes, né, sobre a importância da água em nossas vidas, de como economizá-las. Então, algumas ações, né, como a professora já falou com vocês, nós já conversamos como fechar a torneira durante a escovação dos dentes,
evitar utilizar mangueiras para lavar o chão, consertar os mais rápidos possíveis de vazamentos no encanamento e, entre outros, nós estamos fazendo a nossa parte, a parte de economizar a água. Tudo bem, crianças? Então vamos para a página 126. Acompanhe com a professora. Na página 126 é o para praticar, é uma revisão do que vocês acabaram de aprender. Então agora é com você. Em uma aula de ciências, os alunos foram levados para conhecer uma estação de tratamento de água. Durante a visita, além de explicar como funciona a estação de tratamento, o técnico que trabalha no local evidenciou a importância do tratamento da água. Então observem a imagem que nós temos desse tratamento da água, que fica em São Sebastião, em Cuiabá. Letra A. Assim como o técnico, explique qual a importância do tratamento de água antes dela ser consumida pela população. Então, crianças, qual é a importância, de eu tratar a água antes dela ser consumida? Letra B. Em uma das etapas do tratamento da água, é preciso adicionar cloro a ela. Por que isso é necessário? Então, crianças, por que durante o tratamento nós adicionamos o cloro na água? Por quê? Letra C. Após ser tratada, a água ela fica armazenada em um reservatório. Qual é o papel desse reservatório? Então, crianças, vocês viram lá, que a água ela é armazenada nesse reservatório e esse reservatório ele tem a função de fazer o quê? Número 2. No sítio onde Nádia mora, é preciso retirar água de um poço, como mostra a imagem ao lado. Letra A. De onde vem a água que está sendo coletada por Nádia? Então, olha a imagem que nós temos, da Nádia, ela retirando a água. Então, da onde que vem essa água? Letra B. Como essa água se acumulou? Então, como que se acumula as águas no reservatório? Próxima página, número 3. Numere as etapas abaixo na ordem que elas acontecem em uma estação de tratamento de água. Então, para vocês renumerarem a ordem, vocês vão voltar lá na página e realizar novamente a leitura das etapas do tratamento de água. Vamos testar. Número 1. O serviço de saneamento básico envolve medidas que visam garantir melhor a qualidade de vida para a população ao prevenir doenças e promover a saúde. Marque com um X a alternativa que não apresenta um dos serviços oferecido pelo saneamento básico de uma cidade. Letra A, o abastecimento de água. Letra B, o recolhimento do lixo. Letra C, o tratamento de esgoto. Ou letra D, a higiene pessoal. Quais esses aqui que não oferece um serviço de saneamento básico para a população? Número 2. A etapa do tratamento de água em que são adicionados produtos químicos para a formação de flocos que facilitam a retirada da sujeira da água, ela é chamada de, letra A, decantação. Letra B, filtração. Letra C, floculação. Ou letra D, destilação. Prestem atenção que a professora acabou de falar, crianças? Então, vamos lá para a página 128, para aprender sistema de distribuição de água. Então, antigamente, a distribuição de água ela era realizada por trabalhadores autônomos, que levavam a água até as residências, como nós vimos lá a imagem do rio. Hoje em dia, tanto no Brasil como em outras partes do mundo, existem empresas especializadas no recolhimento, no tratamento e na distribuição da água. Então aí nós temos uma imagem que há muito tempo no Brasil, quando não havia água encanada, as pessoas buscavam as águas em fontes ou chafarizes. Embora não seja a realidade de todas as regiões do mundo, hoje muitas cidades contam com uma extensa rede de distribuição de água.
No Brasil, quase todos os municípios possuem serviços de abastecimento de água. Veja a figura abaixo que esquematiza o funcionamento de um dos sistemas de abastecimento de água. Então, crianças, observem lá, né? A água, ela é captada dos mananciais e levada para uma unidade de captação. Na segunda etapa, a água é levada da unidade de captação até uma estação de tratamento. Então, aí ocorre na terceira etapa a estação de tratamento, que a água ela é tratada. Na quarta etapa, a água tratada ela fica armazenada em reservatórios, de onde é distribuída. E na quinta etapa, a rede de distribuição leva a água do reservatório até os consumidores, através dos canos da rede. E na sexta, nas residências, a água fica armazenada em caixas d'água até o momento do consumo. Então, crianças, nós podemos ver que a água chega às residências, ela geralmente é armazenada em caixas d'água, que ficam em locais elevados, não é mesmo? Esses recipientes devem ser lavados a cada 6 meses para evitar o acúmulo de sujeira, que também pode causar doenças. Então, a caixa de água, a água que fica parada lá na caixa da água, ela também tem que ser cuidada. Tá bom, crianças? Então, crianças, são essas atividades de hoje de ciências. Vocês viram sobre o tratamento e a distribuição da água. Lembrando que qualquer dúvida é só mandar um recadinho para a professora Ana Gendedu. Fiquem com Deus, beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau!